na realidade, a questão da hidratação ela é muito pessoal, né? Se você for parar para pesquisar, você vai achar aquele Fórmulas, trivial ali, fórmulas, mas na verdade... Dos 2 litros de água. Exato. Mas na verdade, se mirar nos 2 litros de água, está tudo bem, né? Tirando os casos um pouco mais delicados, onde é um atleta que tem uma necessidade maior de hidratação. Sim. Até pela dieta, né? Até pela dieta. Pela suplementação. Ou o clima, obviamente ele vai beber mais e tal. Então o próprio corpo vai puxar mais, né? Sim. Mas sobre hidratação em treino é muito importante, né? Obviamente, na verdade, de modo geral, os estudos dizem que se você perder um pouco mais de 2% do seu peso durante um treino, você entra num processo de desidratação agudo. Sim. Você já começa a perder muito performance, pode já não responder, às vezes, perder estímulos, enfim, né? Seu cérebro começa a sofrer, né? Mas isso, obviamente, numa pessoa normal, comum, não tem como. Ela não vai ter uma balança para pesar antes do treino, depois do treino, para ver quanto que ela perdeu. Principalmente porque ela precisa ingerir durante o treino, né? Então, a alimentação, a hidratação durante o treino, que vale a pena muito, que na verdade é uma grande problemática, né? Principalmente em provas de bike, que aqui só tem ciclista. Provas longas de bike é um problema. Pessoas quebram por conta de desidratação. A falta, né? Ainda tem aquele passeio do final de semana, que o cara é brutão e leva uma garrafinha de 700 ml só. Mas eu vou levar só uma garrafinha, vou fazer um pedal de 60, 70, porque eu não preciso ingerir tanta água. Mas tem casos muito mais graves, que a pessoa vai para uma prova de 100 km e leva uma garrafinha, 2, e muitas vezes não toma água no ponto de água, né? Mas enfim, voltando à hidratação, essa principalmente durante as provas e durante a atividade física, né, estudos indicam ali entre meio litro e 1 litro a cada hora de treino. Muitas vezes para o atleta ou para o praticante, né? Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque não é só o líquido, né? Ele está ingerindo também uma suplementação durante ali, né? Exato. Então tem muito detalhe, né? Mas a hidratação, de modo geral, ela segue mais ou menos essa regra, principalmente durante o treino, tá? Certo. Para a gente garantir o mínimo de hidratação. Mas isso pode mudar o clima, pode mudar o tipo de prova, né? Tipo de esporte. Eu já vi algumas situações que as pessoas, antes de pedalar, falam em fazer uma hiperidratação. Começam a tomar 2 litros antes de pedalar num espaço longo de tempo, né? 1 hora antes de um pedal longo, por exemplo. Isso funciona? Sim, demais. Se a pessoa vem, imaginando um cenário que a pessoa está, por exemplo, desidratada e ela vai fazer uma prova num sábado e durante a semana ela não bebeu pouca água, não conseguiu se hidratar muito bem, ela vai chegar já no processo de desidratação, já vai começar a prova desidratada. E não adianta ela tomar ali 1, 2 litros de água antes, que ela não vai hidratar. Isso deve vir antes, na verdade. Então, toda prova que algum paciente meu vai fazer, seja de corrida, seja de bike, enfim, eu tento eu tento frisar isso com o paciente e passar esse esquema de hidratação prévio ao dia da prova. Então, se for uma prova muito dura, o dia antes já vale a pena ele aumentar essa hidratação. Assim como a gestão de carboidrato, mas aí é outra pergunta. É outra coisa. Há uns anos atrás, até eu vi, foi um ultramaratonista falando sobre isso, sobre a desidratação funcional. Ele vinha fazendo a ingestão de líquidos durante um determinado período e durante ali a prova sendo de 12 horas dele na maratona correndo, ele quase não fazia ingestão nenhuma de líquidos. Até para manter a performance. Também não sei como funcionaria o corpo. Isso de fato acontece? Fisiologicamente? Sim. Inclusive, essas estratégias existem, inclusive, para outras modalidades. Né? Para fisiculturista, principalmente, você faz estratégias de hidratação e desidratação. Entendeu? Por exemplo, para o atleta de fisiculturismo, igual eu já acompanhei vários, subir no palco para apresentar. Para fazer a pesagem, né? Não, para apresentar já. A pesagem é feita no dia anterior. Né? Mas a pesagem também. Né? É onde mostra a definição muscular. Isso. Muitas vezes ele quer chegar lá desidratado para pesar menos. Né? Para no dia seguinte, geralmente, que é a competição, ele inflar a musculatura e ficar mais pesado. Mas ele quer pesar menos na balança no dia anterior
para entrar naquela categoria. Na categoria, é um macetezinho, macete, né? Entendi. Entendeu? Isso acontece na luta também, né? É, mesma coisa. Na luta também. Então, de fato, acontece. E essas estratégias, essas mudanças de conduta na hidratação, você modula hormônios ligados à hidratação, ao processo de hidratação e desidratação. Na verdade, hormônios que vão, na verdade, atuar na absorção de água no seu corpo. Entendeu? Entendi. Porque eu fico pensando, por exemplo, um corredor, ele vai fazer uma maratona aí de 42 quilômetros. Eu acho que se ele ingerir, sei lá, 1 litro de água por hora durante a corrida, eu acho que o desempenho dele vai lá embaixo. O consumo energético para absorver essa quantidade de líquidos, né? Sim. Aí varia também o esporte. Aí tem a variação do esporte. Cada esporte tem uma peculiaridade que o nutricionista tem que entrar com a alimentação característica para aquele esporte. Entendi. Então,